Olá, hoje eu falarei sobre uma sobremesa que eu tenho certeza que, como aqui no Brasil é comemorado o Dia dos Pais, que em muitos restaurantes e até em residências foi servida essa sobremesa. É o creme de papaya com licor de cassis. É, essa sobremesa, ela foi criada por volta da década de 80. E como eu falei, ela é servida, acho que em 90% das churrascarias e restaurantes. O creme de papaya com licor de cassis recebe críticas dos confeiteiros por não ser uma sobremesa muito elaborada. Mas, apesar das críticas, até hoje faz muito sucesso. Eu até escrevi para o proprietário de uma churrascaria renomada aqui em São Paulo para saber se eles que haviam trazido a sobremesa para cá ou criado, mas eu não tive resposta. Aí, pesquisando sobre a sobremesa, eu li na internet, no site da Veja, da revista Veja, na coluna que o jornalista gastronômico, que eu sou super fã, escreveu, o jornalista José Antônio Dias Lopes, que o creme de papaya é brasileiro, mais exatamente paulistano, e surgiu em 1975 na churrascaria Rodeio, que fica na Rua Doc Lobo, criado em conjunto pelo maître gerente do estabelecimento na época, o senhor Ramon Mosqueira Lopes, e uma cliente chamada Suzy Geller, que era artista plástica e fazia aqueles bonecos gigantes. Segundo a matéria, ambos já falecidos, tanto o maître quanto essa moça na época, a artista, ela estava grávida de uma menina e ela teve o desejo de tomar sorvete de creme, mas ela estava sentindo náuseas. E como ela era amiga do maître e contou para ele o seu desejo, que estava com vontade de tomar sorvete de creme, mas não estava passando bem, ele foi até a cozinha e teve a ideia de bater o sorvete de creme com o mamão papaya, que era uma fruta, era e é uma fruta digestiva. A cliente adorou e só posteriormente que acrescentaram na finalização o licor de cassis. E assim foi que eu descobri a sua origem e achei interessante. E a partir daí passaram a incluir no cardápio e, para sofisticarem, acrescentaram o licor de cassis. Bom, como que é essa sobremesa? Eu já falei, ela é composta de creme de mamão papaya, né, batido com sorvete de creme e servido com uma dose de creme de cassis ou de licor de cassis. A bebida creme de cassis é de 1841 e foi criada em Dijon, na França. O licorista Claude Joly macerou no álcool o cassis, que é uma frutinha perfumada e que tem boa acidez. O cassis é um arbusto que teve origem nos campos da Armênia, Sibéria e Himalaia Oriental. É uma planta resistente que tolera temperaturas baixas. Até na mitologia grega, segundo o livro Bebendo Estrelas, que o Rubens Evald Filho e Nilu Liperti escreveram, dizem que a adivinha Cassandra, em princípio, que era adorada e depois amaldiçoada pelo deus Apolo, que era o deus do sol, da música, das artes, da medicina, da profecia, enfim, e também sabia tocar lira como poucos,
e também manejava muito bem o arco e flecha, tendo matado uma serpente com esse instrumento. Bom, Apolo era filho de Zeus e viveu várias histórias de amores frustrados. E a Cassandra, ela era considerada uma ameaça à população. E ela foi dada como presente a Agamenon, que na época era o comandante do exército grego que lutava contra os troianos na Guerra de Troia. E previu que ele seria assassinado pela própria mulher. Quando ocorreu o assassinato, a Cassandra também foi morta. Apolo arrependeu-se e apaixonou-se novamente por Cassandra, que foi transformada em árvore e colocada em Delfos. Segundo a mitologia grega, depois de um tempo, a árvore produziu pequenos frutos vermelhos chamados de cassis, em homenagem à maga Cassandra. Então, eu achei interessante porque eu estava procurando se tinha algum filme que falava a respeito do cassis, ou creme de mamão papaya com cassis, e aí eu achei essa história neste livro. Na França, na região da Borgonha, em Dijon, o cassis é cultivado desde 1750 e encontra-se cassis em outras regiões da França, na Bélgica também, na Holanda, na Alemanha. O cassis fica maduro no fim de junho e começo de julho na França, época de verão. Com a adição de açúcar, a bebida ficou mais gostosa, atingindo entre 16 e 18 graus Lussac de teor alcoólico e, em alguns casos, até 20. Então, é uma bebida que tem um teor alcoólico relativamente alto. Algumas cidades europeias aprenderam a usar o creme de Jané como o creme de cassis também foi chamado, em coquetéis que se tornaram famosos no final do século XVIII. Então, foi o mandarim cassis, do vitel cassis, do blanc cassis, e outros que, conforme na época falavam, combatiam ressaca. De alguma forma, foi um tempo de transição no saboroso creme de Joné, derivado de uma planta antes conhecida por outras propriedades medicinais. Existe uma variedade de cassis chamada de Noir de Borgonha, e as frutinhas são de uma cor negra brilhante e é mais perfumada e saborosa. Segundo os nutricionistas, o cassis é fonte de vitamina C, vitamina B2, cálcio, iodo, fósforo e ferro. Antigamente, usavam o cassis na forma de xarope ou em pó de folhas com açúcar. Falam que o cassis fazia parte da composição de uma bebida aromática à base de aguardente chamada de natáfia. A fórmula do licorista Claude Joly ela é recomendada até hoje pela rigorosa regulamentação europeia para que use a denominação de cassis da Dijon. Criado, então, há 150 anos, né, a Casa Lerité Guyot, grande produtora de creme de cassis de Dijon, continua a reproduzir a antiga receita do licorista em escala industrial. O produto é excelente, mas há outras casas da França fazendo creme de cassis de qualidade. É, Existe creme de cassis produzido aqui no Brasil e o mais conhecido é o creme de cassis da Stock. É um personagem importante na divulgação de cassis, como é, a, de, da divulgação de cassis, foi o cônego Daniel Kir, que era o prefeito de Dijon por várias décadas e faleceu em 1968
e ele tinha o hábito diário de tomar o seu vinho branco, aligoté, levemente colorido pelo creme de cassis. O coquetel que inventara acabou recebendo seu nome. Então, quando preparado com champanhe e não com o vinho branco, o coquetel recebe o nome de Kir Royal. Se em vez de vinho branco ou champanhe levar vinho tinto, chama-se cardinal. E o Coriguquir, conforme esses dados constam da revista Gula, que era de uma personalidade extrovertida e era o mais idoso membro da Assembleia Nacional quando teve a oportunidade de oferecer seu kir ao líder soviético Nikita Khrushchev, na década de 50. Então, era a consagração internacional do drink que nos anos seguintes ganhou a América. Então, foi esse o ponto alto do cassis, que na condição de creme ou ainda de fruta, serve para preparar geleias, gelatinas, sucos, xaropes, sorvetes, tortas, bolos, suflês. E parece também que, além de tudo isso, o cassis foi encontrado entre os componentes do perfume Chanel. E é esse licor que aromatiza o creme de papaya com cassis, que é bem aceito até hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não conhecia a origem, né? Eu fui buscar também as referências a respeito do licor de cassis e espero que vocês tenham gostado. Peço que, por gentileza, inscrevam-se no canal e compartilhem com os seus amigos. Uma boa semana a todos e até o próximo vídeo.